Bom, a gente falou então dos bancos comerciais, agora a gente vai falar dos bancos de investimento, ou seja, é uma outra carteira. E essa carteira que geralmente às vezes não é muito conhecida por quem não está muito no ramo, né? A galera não consegue entender muito quais são esses tipos de banco. Então vamos lá. São instituições criadas para conceder créditos de médio e longo prazo para as empresas. Passa a marca-texto e dentro do marca-texto passa outro. Olha a diferença. Os bancos comerciais, eles fornecem crédito de curto a médio prazo. Os bancos de investimentos, eles vão conceder crédito de médio a longo prazo. E ele tem um foco aqui, para as empresas, tá? Então, esses bancos de investimentos, pessoal, são bancos aí que as organizações, né, grandes organizações usam, por exemplo, para poder captar recursos. Imagina, por exemplo, que uma empresa, lembra lá que eu falei para vocês que toda empresa que tem ação na bolsa é uma SA aberta? Imagina que a empresa é uma SA fechada, tá? Ela não tem ações na bolsa, mas ela quer ter ação na bolsa, ela quer ser uma SA aberta. Que banco que ela vai contratar? Um banco comercial? Não, ela vai contratar um banco de investimento. Então, esse banco de investimentos, ele vai ajudar em todo esse conceito aí, principalmente de oferta pública. Vai ver que oferta pública é quando uma empresa ela não tem ação na bolsa e ela quer ter. Ou seja, é a primeira vez que ela vai estar indo para esse mercado. E aí quem faz essa intermediação, quem ajuda em toda a parte burocrática, são os bancos de investimentos. Está vendo que o foco é diferente do banco comercial? Banco comercial você vai lá, paga a conta, tem cheque especial, deposita seu dinheirinho. O banco de investimento não, ele é voltado para essa área de investimento. Por isso que o conceito dele um dos conceitos dele, é conceder crédito de médio e longo prazo e focal para as empresas, tá? Então isso aqui é muito importante e pode passar o marca-texto aí que deve vir na sua prova, tá bom? Então esses bancos, eles devem adotar em sua denominação social a expressão banco de investimento. Então você vai ter lá, por exemplo, o Itaú BBA. O Itaú BBA é o Itaú BBA Banco de Investimentos. Você vai ter lá o Bradesco BBI. É um banco de investimento. Ele vai nessa denominação, beleza? Você vai ter lá o JP Morgan. JP Morgan é um banco de investimento. Vai ter o Credit Suisse. Ou seja, são vários bancos de investimentos muito conhecidos aí por quem está mais, né, por dentro dessa área, beleza? Tipos de crédito. Olha aqui a diferença dele para um banco comercial. Pode manter conta corrente. Passa a marca-texto que isso aqui cai muito na prova, tá? Desde que essas contas, passo o marca-texto aqui de novo, ó, não sejam remuneradas e não movimentadas por cheques. Por que, Wallace? Porque esse banco de investimentos não é um banco que você vai chegar lá e vai ver o quê? Dinheiro. Então, como que você vai ter, né, algo movimentado por cheque? JP Morgan, muitos de vocês às vezes nunca ouviram falar. Credit Suisse, vocês também não ouviram falar. Então, se você vai ter uma conta e passa um cheque para uma pessoa, essa pessoa às vezes quer trocar o cheque por dinheiro. Então, por isso que os bancos de investimentos, ele pode manter conta corrente, isso é importante. Mas essa conta, tá, ela não pode ser remunerada e não pode ser movimentada por cheque. Por que ela não pode ser movimentada por cheque? Porque você não teria a possibilidade de ir lá trocar. De novo, não é um banco de rua, tá? Isso é importante, também cai muito na sua prova. Pode passar o marca-texto. Uma outra coisa muito importante, que cai demais, os bancos de investimentos é quem administra fundos de investimentos. Pode colocar aqui, isso aqui, não coloca nem como importante, coloca como cai na prova. A gente vai ver, né, o que é os fundos de investimentos. A gente já viu que fundo de investimentos é um valor mobiliário, tá? Fundo de investimento nada mais é do que uma comunhão de recursos. É um monte de gente colocando dinheiro ali, querendo ter ganho de escala, que a gente chama, né? Poxa, eu coloco 100, você coloca 200, outro coloca 1.000, outro coloca 500, e isso vai virando 2 milhões, 10 milhões, 1 bilhão de reais. E aí vai ter que ter alguém para administrar todo esse dinheiro. Meu Deus, olha o tanto de gente que está nesse fundo. Quem que vai administrar esse fundo de investimento? É o banco de investimento. Então pode cair na sua prova. Fundos de investimento são administrados por bancos comerciais e bancos de investimentos. Bancos de investimentos, bancos comerciais ou pelo CVM, tá? Então, ó, bancos comerciais administram? Não, tá?
é administrado única e exclusivamente por bancos de investimento. A gente vai falar depois de fundos, a gente tem aí, né, um material gigantesco de fundo para poder falar e vocês vão entender um pouco mais. Mas já passo o marca-texto, que isso é importante. De novo, é um módulo introdutório. Não dá para ficar conversando, não dá para ficar falando sobre todos os assuntos. Então, a gente pincela para que vocês já tenham aí, né, um insight, um breve conhecimento, mas é claro que ao final do curso vocês vão conhecer tudo isso de forma aí gigantesca. Mas vamos por etapas, beleza? Então, aí já começamos a falar sobre banco de investimentos. Um slide relativamente curto, mas com muitas informações. Eu espero você na nossa próxima aula.